Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas, nesta oportunidade, nesta noite, e nós precisamos pensar um pouquinho, refletir sobre a palavra de Deus, ou mais especificamente, como conhecer a vontade de Deus. Ou ainda, como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente pode se perguntar isso nesse instante, nem sabemos, e há pessoas que nem sabem qual é a vontade de Deus na sua vida. Nós estamos cansados de ouvir que nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um propósito, ou devemos ter um propósito na nossa vida, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Às vezes nós pensamos, será que o que eu penso é só a minha vontade ou é a vontade de Deus? Será que Deus está nisso? Será que Deus não está? Então, como eu posso saber? Será que eu posso duvidar se Deus está nos abençoando? Se Deus está querendo que nós continuemos a fazer o que estamos fazendo, ou devemos descontinuar o que estamos fazendo? Será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Será que eu posso testar se isso é ou não a vontade de Deus na minha vida? Como a gente pode ter certeza disso? Esta é uma pergunta, porque nós podemos questionar a Deus se nós não estamos entendendo ou se estamos com dúvida, se o que estamos fazendo ou o que vamos fazer é a vontade de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Atos, lá no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler do 3 ao 19. 9, de 3 a 19, diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ou seja, Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem tu persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles, os soldados, o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias
chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor Jesus disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura de tua palavra. Obrigado pela mensagem que a mesma traz aos nossos corações, os ensinamentos que ela traz para as nossas vidas. Que esta mesma palavra possa encontrar lugar em nossos corações, na nossa mente, nesta noite. Abençoa, Deus, que a tua palavra, e só a tua palavra, seja evidente na vida dos teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós sabemos que a nossa jornada começa quando nós cremos no Senhor Jesus. Toda a nossa história, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, começa a partir do momento que temos a experiência com o Senhor Jesus. Deixa-me ver aqui. Se passa, opa, ok. Muito bem. Então, essa nossa jornada começa exatamente quando a vontade de Deus se torna presente na nossa vida. Então, quando isso acontece, você reconhece que Deus, de fato, tem um plano para sua vida. Lá no versículo 15, nos mostra sobre isso. Quando Deus tem um plano para a nossa vida, e Ele quer nos mostrar alguma coisa, Ele não nos mostra tudo o que vai nos acontecer, assim como Ele falou para Saulo, que ele deveria sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Mas Paulo não sabia todas as variedades ou as variações que iriam acontecer na sua vida durante todo o seu trajeto. Eu acho que se Deus nos mostrasse tudo o que vamos enfrentar na nossa vida, mostrasse o mapa todinho, eu acho que muito aí afora, muitos milhares de quilômetros, e eu não gostava de passar em um trecho que existe entre Planalto e Vitória da Conquista, lá na Bahia, na Rio Bahia.
são 43 quilômetros de Planalto para Vitória da Conquista. Destes, 35 quilômetros é uma reta só. Então, você olha ali, pode amarrar o volante ali, fechar os olhos, dormir um sono, porque o carro vai a vida toda ali e some lá adiante assim. Quem dirige sabe disso, é um tédio fazer aquela reta o tempo todo, você pode pisar como for, nunca aquela reta chega logo, demora muito. Mas quando você está numa estrada que você pode visualizar só um pedaço da estrada, 1, 2, 3 quilômetros, aí tem uma curva, você não sabe o que vai acontecer ali depois daquela curva, então depois daquela curva é novidade para você. É mais ou menos assim na vida cristã. Deus não nos mostra tudo o que vamos fazer. E eu já tiro por mim, porque se eu soubesse que Deus ia me mostrar, ia me fazer passar por tudo que eu passei, por todas as experiências, eu teria desistido. Eu acho que sim. Mas Ele começa mostrando na nossa vida aquilo que nós precisamos conhecer. Olha no versículo 15, você reconhece que Deus de fato tem um plano na sua vida. No versículo 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Estava ali Deus determinando para Ananias, que havia colocado dúvidas no convite de Deus para ir visitar um homem que era temido por todos, e Ananias sabia que aquele homem, aquela presença daquele homem ali, ele era uma autoridade, e além disso ele tinha autorização dos principais para levar quem quer que seja preso para Jerusalém. Mas Deus lhe diz, vai, porque essa vai ser a sua tarefa, é ir levar a mensagem de vida e esperança para esse homem. Interessante, irmãos, que só nesses versículos aqui, nós vemos o nome deste discípulo de Jesus chamado Ananias. Em outro lugar nenhum na Bíblia existe a referência outra vez de Ananias. Então ele tinha ali a convicção, tirou todas as suas dúvidas de que Deus tinha uma missão muito especial para ele. E Ananias foi um instrumento na transformação, na conversão de Saulo, que passou depois a chamar-se Paulo. E como Paulo trabalhou, ele foi um grande instrumento de Deus na vida de todo o povo hebreu e também na vida dos gentios, dos romanos e outros povos, porque Ananias foi lá e obedeceu o chamado de Deus para ele. Então, meus queridos irmãos, certamente Ananias tinha mais outras coisas para fazer, mas ele tinha uma coisa específica que Deus havia chamado, comissionado para que ele fosse e fizesse. Então, seja você crente ou não crente, Deus tem um plano em sua vida. Se você aceitar o plano de Deus, o chamado de Deus, e fazer a vontade de Deus, você estará servindo ao Senhor e estará dentro do propósito de Deus. Mas todos os que estão aqui, ou praticamente todos, escolheram obedecer ao chamado do Senhor Jesus. Olha só, lá em Isaías, capítulo 45, versículo 5,
diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Jeremias ainda, 29:11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus sempre tem alguma coisa para cada um ser humano aqui na terra. Cabe a Ele, a nós, obedecer ou não. Porque quando nós somos um cristão, Deus espera que Ele encontre em nós o despreendimento para fazer parte do plano de Deus na nossa vida. Ele sempre tem algo especial para cada um de nós. Lá em Romanos ainda, capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Deus, através do seu Santo Espírito, nos guia em tudo o que devemos fazer. E mesmo sendo guiados por Deus, ainda nós podemos ser obedientes ou não. Porque Ele nos dá esta liberdade. Olha só, a fim de descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você precisa ouvir e responder à voz de Deus. Mas pastor, onde é que eu posso ouvir a voz de Deus? Será que só lendo a Bíblia eu estou ouvindo realmente a voz de Deus? Olha só, quando Deus chama, Ele sempre esclarece qualquer dúvida. No versículo 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ele respondeu: eis-me aqui. Ananias era discípulo de Jesus Cristo, e ele ouviu a voz de Jesus, e ele não teve dúvida de que era Jesus que estava falando com ele naquele momento, naquela visão. Deus falar conosco em visão, irmãos, isso pode acontecer hoje também. Só que quando nós temos uma visão hoje sobre Deus, é evidente, é claro, que essa visão não vai contrariar a Bíblia, não vai contra os princípios de ensinamentos da Bíblia, vai concordar com o que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Salmo capítulo 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então Deus está sempre nos instruindo, seja através de sonho, seja através da sua palavra, seja através de qualquer outra circunstância. Mas hoje, nos nossos dias, a principal forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Irmãos, eu pessoalmente creio que hoje existe a escrita porque é uma providência de Deus. A escrita foi criada há milhares de séculos, milhares de anos. E
tudo que aconteceu na invenção da escrita, em toda a história, na escrita que nós temos hoje de forma muito avançada, que a gente pode não só abrir a Bíblia, mas acessar também através de aplicativos, enfim. Tudo isso aqui tinha a providência de Deus. E hoje a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é a constituição do crente. Além da Bíblia, nós temos também o Espírito Santo que nos ilumina, nos faz compreender as coisas espirituais que estão na Bíblia. Olha só o que é que diz aqui, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus ainda não estava apontando nesse instante, apesar de já existir a escrita, e o próprio Jesus se utilizou algumas vezes disso, ele estava apontando para a inspiração do Consolador, do Espírito Santo, que ele iria, mas que enviaria o seu Espírito para estar conosco e nos fazer compreender a sua vontade através da sua palavra, que haveria de ser compilada algum tempo depois. Mas, irmãos, a fim de definir a vontade de Deus, você deve aproximar-se do chamado de Deus com um coração disposto e receptivo. Então é preciso que estejamos com o nosso coração disposto a obedecer, disposto a nos aproximar de Deus, disposto a ouvir o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Olha o que aconteceu no versículo 5 e no versículo 6. Vamos pensar aqui. Ele perguntou, Paulo perguntou, ou Saulo, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo estava ali se deparando com o chamado do Senhor Jesus. E naquele momento que aconteceu aquele episódio ali, uma luz que veio do céu, uma voz, talvez como se fosse um trovão, alguma coisa assim, e aqueles homens que estavam com ele, viu a luz, viu a voz, ouviu um trovão, alguma coisa assim, mas não entendeu o que aquela voz dizia. Somente Paulo entendeu aquilo. E aquela voz, irmãos, não era uma voz estranha aos ouvidos de Paulo. Nós sabemos que Paulo fazia parte da elite religiosa em Jerusalém e certamente ele se deparou com Jesus algumas vezes como líder religioso que ele era, e quantas vezes Jesus se deparou, houve até debate de Jesus com esses líderes. E certamente Paulo já tinha ouvido Jesus, e aquela voz que ele ouviu ali não era uma voz estranha. Mas e por que ele disse, quem és tu, Senhor? Porque ele queria se certificar, tirar toda a sua dúvida de que realmente era aquele Jesus que ele conheceu em Jerusalém, que estava falando com ele, daquela luz. Ele, na verdade, só queria uma autenticação
para a partir daí ele tomar a decisão, receber as orientações que o Senhor Jesus estava dando para ele naquele momento, naquela oportunidade. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos dá oportunidade de tirarmos as nossas dúvidas. Já houveram pessoas que passaram por isso. E eu posso lembrar aqui do Gideão, aquele profeta que Deus chamou a ele naquela visão e deu algumas orientações, e ele ficou em dúvida, profeta novo, sem muita experiência, ele ficou em dúvida, será que é Deus mesmo que está me mandando fazer isso? Eu acho que esse negócio não está muito certo, será? Se foi mesmo Deus, eu preciso que Deus me prove isso. Lembra dessa história? E ele pegou um velo, um algodão, alguma coisa, e colocou no lado de fora. E ele pediu a Deus que, se fosse Deus mesmo que estivesse chamando ele, o que iria acontecer? Que na manhã seguinte, de manhã cedo, ele iria levantar e todo o campo estaria molhado com o orvalho, mas aquele velo estaria enxuto, seco. Que coisa, né? Uma coisa simples, uma coisa banal, mas meio sem nexo. Mas ele queria uma prova de que aquilo que ele estava ouvindo era realmente de Deus. E no outro dia ele chegou lá, estava o orvalho tudo molhado ali de manhã cedo, e o novelo estava ali enxutinho. Mas aí você pensa que ficou nisso? Não ficou. Aí ele, Senhor, não se irrite comigo, mas eu ainda estou aqui com uma pontinha de dúvida, e eu preciso que, se o Senhor não ficar zangado, que me mostre de novo aqui. Agora eu quero o contrário, eu quero que na próxima noite, eu vou colocar o velo de novo, e eu quero que todo o chão esteja enxuto, completamente seco, e só o velo esteja molhado. E foi dormir. No outro dia de manhã ele levantou, estava tudo limpinho, arejado, bem sequinho, e quando ele pegou no velo que apertou, cheio d'água. Ele, naquele momento ali, ele não tinha mais absolutamente nenhuma dúvida de que Deus mandou que ele fizesse o que ele tinha que fazer. E ele foi, com fidelidade, ele fez o que Deus mandou fazer, e ele logrou êxito. Ele teve uma vida assim de muitas vitórias. E assim existem mais outras pessoas que às vezes fica com dúvida e aí pede prova a Deus. Agora teve um caso aqui que eu me lembro também, foi quando Abraão estava lá perto da cidade de Gomorra, de Sodoma, e aqueles anjos apareceram passando para a cidade, para destruir a cidade. E o sobrinho de Abraão, Ló estava morando naquela cidade de Gomorra, morava ele, a sua esposa, as suas filhas e tal. E aí Abraão falou com o anjo, mas será que Deus pode destruir a cidade, destruindo os justos com os ímpios? E o anjo disse assim, não, se tiver 50 pessoas, Abraão perguntou, se tiver 50 pessoas, será que a cidade seria poupada? E aí Deus respondeu para ele, sim, se tiver 50. E aí Abraão começou mais outras historinhas a mais, né? Mas se dos 50 não tiver 5, faltar 5, tiver só 45, então porque faltou 5, vai destruir a cidade? Não, se tiver 45, não destrua a cidade. Irmãos, Abraão foi muito abusado naquele episódio ali, que ele foi diminuindo de 40, de 30, 20, até chegar a 10 pessoas.
Ele foi muito insistente. E Deus disse para ele: olha, tudo bem, Abraão, se tiver 10 pessoas, a cidade não será destruída. E aconteceu que menos de 10 pessoas que tinha na cidade. Então o anjo tirou aquelas pessoas, Ló, suas filhas e sua esposa, e tirou daquele lugar. Ainda aconteceu que quando chegou lá em cima, o anjo havia determinado que eles não olhassem para trás. E a mulher de Ló, porque tinha largado tudo para trás, suas joias, sua riqueza, olhou para trás e, segundo a palavra de Deus, ela virou uma estátua de sal. Mas Abraão teve tolerância, ou Deus teve tolerância com Abraão, para que Abraão tirasse todas as suas dúvidas. Então, Deus nos dá a oportunidade de conhecermos a sua vontade. Olha só. Não foi. Aconteceu. Dá para passar aí? Opa, ok. A fim de conhecer a vontade de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Especialmente hoje que nós somos os privilegiados, que temos tudo escrito, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós temos, vantagens sobre muitas gerações, muitos povos de antigamente, porque muitos não sabiam, dependiam dos outros. Imagine se toda a igreja aqui, todas as pessoas, não soubesse ler, só os pastores, os pregadores estivessem com a Bíblia na mão. Seria um ensinamento meio, né, Ginaldo? Seria meio devagar. Porque só podia aprender quando ele falasse alguma coisa. E ainda, qual é a prova de que ele está falando a verdade? Só ele que sabe ler, só ele que tem ali. Mas cada um de nós tem acesso à palavra de Deus. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus para compreender qual é a sua vontade em nossa vida. Olha só, Deus não ou nunca lhe chamará para fazer algo que é contrário à sua palavra escrita. Qualquer coisa que nós temos de ensinamento no campo espiritual, pode ser a visão que for, pode ser a profecia que for, se não estiver em consonância com a palavra de Deus, precisa verificar direito isso. Se isso é verdade ou é o fraude, né? O black fraud. Olha só, o Salmo 119, 105, é bem conhecido o versículo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus nos ilumina nosso caminho. Ele norteia a nossa caminhada. Ele nos ensina a conhecer qual é a vontade de Deus na nossa vida. Qualquer dúvida que nós tivermos sobre qualquer assunto, o Senhor nos mostra através da sua palavra. A menos que Ele queira mostrar através de outra coisa, outra pessoa, outra circunstância, outro acontecimento, qualquer outra coisa. Mas a sua palavra
é, de fato, o nosso norte. Como eu já disse, a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa constituição. Mas, ainda nós temos aqui, a fim de descobrir a vontade de Deus, você deve propositadamente procurar conhecer a vontade de Deus e orar por sua direção. Olha o versículo que nós lemos, o versículo 11 do nosso texto, que diz assim: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, aqui tem um direcionamento, uma determinação de local, um local específico na casa de alguém, com nome, com endereço, nome de rua, tudo, para ele não ter nenhuma dúvida sobre o que ele ia fazer. Então ele já sabia, estava na casa de Judas, era certamente alguém conhecido, lá na rua chamada Direita, e estava lá na casa de Judas, aquele homem chamado Saulo. E ele estava sem visão, ele estava sem ver nada, estava cego, e ele estava orando. E até o sobrenome dele, Deus falou para ele: é Saulo de Tarso. Então você não tem nenhuma dúvida, não precisa me perguntar mais nenhum complemento, porque é exatamente isso que você vai fazer e aonde você vai. Porque o Senhor nos dá direção para que não tenhamos absolutamente nenhuma dúvida sobre a vontade dele em nossa vida. Olha só, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém, ou se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Então, para todas as coisas que nós vamos fazer, não só no campo espiritual, não só dentro da vontade de Deus na nossa vida, mas em todas as coisas que nós vamos fazer, nós precisamos ter sabedoria. E quando se trata da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, aí sim nós precisamos orar pedindo a Deus que nos conceda sabedoria, nos conceda entendimento, para que não tenhamos absolutamente nenhuma dúvida sobre o que devemos fazer e podemos confiar no Senhor, naquilo que Ele está nos direcionando. Olha só, em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Então, a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas vezes na nossa vida que o nosso coração é capaz de nos enganar. E a gente acha que é aquilo ali, e temos convicção daquilo, mas depois não é mais aquilo. E como nós temos a capacidade de sermos volúveis. Hoje pensamos uma coisa, queremos uma coisa, e amanhã nós já não queremos aquilo. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, já aconteceu
com você. Então, nós vamos ter convicção do que Deus precisa de nós. E aqui a pergunta: você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas vezes, a gente entender a vontade de Deus e começar a obedecer, fazer a vontade de Deus, pode demorar algum tempo. A minha história de chamado para o ministério da palavra não aconteceu quando eu era muito novo. Eu tinha uns 38 anos, eu tinha menos de 40 anos, mas aquilo não aconteceu naquele momento ou naqueles dias. Era alguma coisa que veio acontecendo, eu posso dizer, durante a minha vida inteira. Era acontecimentos, circunstâncias, coisas que iam acontecendo e que tudo estava direcionando para que só aos 38 anos eu não só entendesse, que eu já estava entendendo, mas eu tinha dúvidas, eu tinha medo. E só aos 38 anos foi quando eu tomei a decisão de obedecer ao chamado do nosso Deus. Porque muitas vezes Ele nos molda, Ele nos redefine, Ele nos prepara. E no tempo certo, quando Ele vê que estamos preparados para isso, aí a coisa acontece. A questão é: será que você já está pronto para obedecer ao chamado de Deus? A questão é: você já entende e ainda não obedeceu, ou por que você não obedeceu? Existem muitas situações na nossa vida e que só nós mesmos e Deus que temos a resposta. Eu acho que o meu caso era medo mesmo, covardia e tudo mais. Porque quando finalmente eu aceitei o chamado, eu não tinha nem 1% mais de dúvida. Que eu sabia que Deus havia me chamado e o momento era aquele ali. Eu estava maduro. Se passasse daquele ponto ali, acho que eu ia cair podre. Então, estava exatamente na hora de obedecer ao chamado, entender a vontade de Deus na minha vida. Uma vez que Deus começa a revelar a sua vontade para você, então você deve meditar sobre o chamado que Deus lhe deu. Olha o que é que nos diz o versículo 9. Esteve Saulo 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esse era um momento que realmente ele teve tempo durante esses 3 dias para refletir sobre tudo o que ele era, sobre tudo o que ele presenciou em todo aquele período que aconteceu, né, a vida de Jesus, a sua morte e ressurreição. Ele teve tempo de pensar, passou um filme certamente na cabeça dele sobre
todas essas coisas e que veio terminar naquele momento ele prostrado, 3 dias após ter aquele encontro explosivo com o Senhor Jesus. Um encontro muito marcante, que a partir daquele momento ele não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que o que ele estava fazendo até agora como religioso estava errado. Ele não tinha dúvida de que quem falou com ele foi Jesus, que ele consentiu na sua crucificação e que Jesus ressuscitou e que era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Então, caiu por terra todas as suas dúvidas, todo o seu passado, e agora, durante esses 3 dias, ele estava concluindo todo aquele filme na sua vida. Ele havia dedicado a sua vida inteira, até aquele momento, de uma forma errada, de uma forma contrária à vontade de Deus. Sabe, quando a pessoa diz que tem tudo, mas na verdade não tem nada, era o que Paulo era. Um homem poderoso, conhecedor, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a Torá, ele conhecia das leis, ele sabia de tudo. Ele foi preparado para conhecer. Mas a inclinação dele não era a inclinação para o Espírito. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 5 e 6 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, o pendor do Espírito, para a vida e paz. E era isso que Paulo estava a almejar a partir daquele momento, a partir daquele encontro, a partir daquele episódio, e ele só faltava alguém que viesse e desse para ele o comando. Desse o ponto de partida, o ponto de regência, para que ele começasse a tocar a sua vida. Então, uma vez que, se você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você tem a capacidade de escolher obedecer ou não obedecer. E então, qual que vai ser? Ou qual será? E Deus nos faz sempre esta confrontação. Nós temos a oportunidade de dizer sim ou não. E Paulo poderia, na sua razão, naquele instante ali, naqueles momentos, ele poderia dizer não. Mas, diante da vontade que ele tinha de ser religioso, diante da vontade que ele tinha de servir a Deus, e estava servindo de forma errada, de forma contrária, o desejo dele, com toda certeza, era de fato obedecer e servir ao Senhor. Mas, uma vez que você saiba o que Deus quer que você faça, então se discipline para manter o ritmo com o tempo de Deus. Então é preciso manter esse ritmo com o tempo de Deus. É no tempo de Deus que você vai
cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Olha só os versículos 11 e 12. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E naquele mesmo interim, o complemento do versículo diz aqui, e Saulo viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Interessante que Deus estava atuando ali na vida de Ananias e simultaneamente também na vida de Saulo. E Saulo anteviu a chegada de Ananias para orar por ele. Então ele já estava esperando que Ananias chegasse ali e lhe desse o direcionamento. Porque durante aquele tempo ali, ele estava esperando a visita de Ananias. Sabe, irmãos, Ananias não podia aproximar-se de Saulo até que Deus dissesse a ele também, senão ele estaria em perigo. No momento que Ananias foi para se encontrar com Saulo, Saulo já estava determinado em seu coração em receber aquele discípulo a quem ele, provavelmente, Saulo iria prendê-lo. Então, quando Deus nos prepara, quando nós queremos entrar no ritmo, com o tempo do nosso Deus, Ele nos manda no momento certo, falar com a pessoa certa, no local certo, para ter as respostas certas. Veja, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, diz o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe tem contribuído, conforme, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno a todas as igrejas. E essa ordem de Paulo, que ele enviou para todas as igrejas, também serve igualmente para a nossa igreja. Eu vou repetir o versículo. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Em todas as igrejas. Porque quando Deus nos chama, Ele nos dá um direcionamento. E nós precisamos ser úteis no serviço do Senhor. Nós precisamos andar em espírito e compreender o que o Senhor tem para nós. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz assim, Gálatas 5, 25. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. E quando andamos no espírito, certamente nós temos a direção de Deus para, no tempo de Deus, fazer a vontade de Deus, onde Deus quer que façamos, onde Deus quer que atuemos. E ainda, em último lugar,
tenha certeza de que aqueles a quem Deus chamou, a estes Ele também fará que sejam bem-sucedidos. Versículos 17 e 18. Agora olha só o que é que nos diz esses versículos. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Irmão Saulo, já foi chamando de irmão, irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu por onde vinhas. Ananias já estava sabendo o que aconteceu com ele. Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então o que aconteceu? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Era uma sintonia perfeita. Saulo não tinha absolutamente nenhuma dúvida de quem era aquele homem que estava entrando ali para orar por ele. Porque o Espírito já havia mostrado todo o cenário para Ananias. Porque o Espírito Santo é assim, ele nos mostra com clareza tudo o que devemos fazer. Quando nós estávamos atuando, logo no início do meu ministério, na plantação e organização de uma igreja, nós não tínhamos um planejamento estratégico, nós não tínhamos uma meta, um propósito. Tudo que nós fizemos foi nos colocar dentro da vontade de Deus. Quando eu passei a ter noção, visão de que aquilo que estávamos fazendo ali era a plantação de uma igreja, ela já estava em andamento. E interessante que na região lá, uma região muito difícil para o evangelho, só para os irmãos terem ideia, era numa comunidade bem afastada de Belém, era na área metropolitana, mas era uma comunidade que antigamente ainda existe descendentes, filhos daqueles indígenas que antigamente estavam ali. Aí foi modificando e se tornou um povoado. Dentro de menos de 7 anos, o que começou com nada, estava uma igreja organizada, com templo de alvenaria, departamentos, tudo. Só não era uma igreja grande ainda, naturalmente, só 6 anos e pouco. E as pessoas lá ficaram, mas como foi que você conseguiu fazer isso, construção, esse monte de coisa assim, organizar a igreja, começar do zero, não sei o que e tal. Eu respondia, simplesmente eu não sei, porque era Deus que estava atuando ali, Ele nos usou simples e unicamente como instrumento nas mãos dEle. Eu louvo a Deus, porque eu tive esse privilégio de ser usado por Ele naquele período, naquele tempo ali. Hoje é primeiro, desde aquela época, né, que organizamos, Primeira Igreja Batista em Murinim, município de Benevides. Bem, encerrando, irmãos, minha palavra nesta noite, lá em Isaías, capítulo 41, versículos 9 e 10, diz assim: Tu
a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. É assim que a palavra de Deus nos diz. Eu tenho duas perguntas simples, enquanto vamos ficar em pé para a gente orar. E as duas perguntinhas simples é essa: para o que Deus está chamando você? Para o que Deus está chamando você? Você está disposto a segui-lo? Só essas duas perguntinhas aqui. Que o Senhor nos abençoe.